Esses dias atrás, um menino, acho que tem 9 anos de idade mais ou menos, não me recordo o nome dele, ele, ele veio e me perguntou, dizendo assim: eu posso fazer uma pergunta? Eu falei: pode. Quando que Deus nasceu? Eu falei: puxa, sabe que é muito boa essa pergunta que você fez, né? Deus sempre existiu. Não existe o nascimento de Deus, porque ele sempre foi. E eu gostaria de ler um versículo lá no Evangelho de João. Evangelho de João, Evangelho de João. Vou ser meio paciente na minha leitura aqui, que eu esqueci meu óculos lá em Londrina. Estou meio ceguinho aqui, eu preciso pegar um óculos novo. Não, é tal, acho que me vira aqui. Evangelho de João, capítulo 1, os primeiros versículos. Ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, esse princípio aqui, ó, no princípio, obrigado, achar um que dê, achar um que dê certo para ceguinho aqui. Ah, tá bom, isso aqui já melhor, obrigado. Esse versículo 1 do Evangelho de João aqui, no princípio, ele é o princípio de todos os princípios, porque na Bíblia existem 3 princípios, né. Um é em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: "No princípio Deus criou os céus e a terra". Então lá nós encontramos: "No princípio criou Deus os céus e a terra". Lá o princípio é o princípio da criação, onde nós voltamos, que nós não sabemos quantos anos ah, decorreu isso aí, quando aconteceu isso, melhor dizendo, quando Deus criou os céus e a terra. Isso foi bem longe daqui, né? Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E outro é na carta de João, o próprio João também, na sua carta, ele diz: ah, no princípio, essa é a carta de João, ele, da sua manifestação, só ler um versículo, vou deixar eu dar uma lida aqui. O que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplados, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Essa é a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio. Esse princípio foi quando o Senhor se manifestou aqui. Quando eles viram, quando eles contemplaram, apalparam, né? E contemplaram o Senhor. E aqui no Evangelho de João, esse versículo que nós lemos, acabamos de ler agora aqui no início, no princípio era o Verbo. Então, esse princípio é o princípio de todos os princípios. É quando nós encontramos Deus lá no início, antes dos céus, da terra, antes da criação dos anjos, antes de tudo, Deus já era Deus, sempre existiu.
E é interessante que nessa manifestação de Deus, né, na sua Deus se revelando de si mesmo a nós, nós encontramos aqui no Evangelho de João uma pessoa sendo manifestada, uma pessoa da divindade sendo manifestada. E essa pessoa que nós vemos aqui, que ele está falando que ele era o verbo que estava no princípio lá com Deus, nós vemos que ele, vamos continuar lá no Evangelho de João, voltando ali, versículo 10. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então é interessante nós pensarmos isso nesse versículo 10. Alguém que fez algo, né? O autor vindo presente, que nem no caso dele, que fez o mundo, ou fez todas as coisas, né? O Criador dos céus e da terra, veio aqui no versículo 10. Estava aqui no mundo, ó, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Está falando de Cristo, Senhor Jesus. Então essa pessoa, ela saiu de lá do seio de Deus, uma das pessoas da divindade, que são três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três pessoas. E um deles saiu da sua glória e veio aqui. E esse era Jesus. Esse que há 2000 anos atrás, aproximadamente, esteve aqui, o Criador de todas as coisas, o mundo viu, mas não conheceu como tal. Veio para o que era seu. Quem são esses seus? Seu povo, Israel, os judeus. Eles não o receberam. Na incredulidade, não receberam. Por quê? Desconheceram ele? Não sabiam? Tem uma parábola que é dos vinhateiros, que o dono da vinha diz assim, que tinha mandado mensageiros aos vinhateiros que cuidavam da vinha, para receber deles o fruto da sua vinha. E os mensageiros, eles pegavam um, apedrejavam, outros matavam, enfim, maltratavam. E daí o dono da vinha falou: olha, eu vou mandar o meu filho. A esse, eles vão respeitar. Os vinhateiros, vendo que vinha o filho, disse assim: esse é o herdeiro. Vão pegar ele, vão colocar fora da vinha e vão matar ele e vamos ficar com a herança. E a vinha vai ser nossa. Então, quando o Senhor Jesus veio para o que era seu, eles sabiam que ele era o herdeiro, né? O dono. Não quiseram ele. Então, uma coisa, né, que nós podemos pensar que é o não conhecimento, né, de uma pessoa. Por exemplo, entra uma pessoa aqui, entra uma pessoa nesse local aqui conhecida aí,
mas eu não conheço ele, então eu sou escusado pela minha ignorância, eu não conheço a pessoa. Mas uma vez que essa pessoa é apresentada, daí, se eu ignoro isso, eu sou culpado da minha ignorância. E assim o Senhor quando veio a esse mundo, ele provou, os seus sinais, né, e prodígios, suas curas, seus milagres, ao ponto tal até de ressuscitar pessoas, nós vamos ver isso daqui a pouco. Não é que ele estava provando que ele era, mas era a prova que ele era, né, porque o Senhor não veio aqui para fazer milagres, sabe. É muito esperar, ele veio e provou que ele era. Na realidade, não é que ele veio aqui para provar, ele veio e foi provado, foi provado através dos seus atos, inclusive atos de amor, que ele era, né. Quer ver um versículo? Olha que interessante. Um versículo em Atos, vamos ler um versículo em Atos, quando Pedro está falando sobre, vamos ler primeiramente em Atos capítulo 2. Atos 2. Ele está falando aqui com os judeus. Atos 2, versículo 22. Obrigado. Versículo 22. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Então nós vemos que a presença dele aqui foi feito sinais, prodígios, maravilhas que Deus fez por intermédio dele. Ou seja, ele era a prova, isso tem Atos 10 também, né? Quando o próprio Pedro falando para os gentios, ele diz a mesma coisa, semelhante coisa, né? Que ele era a manifestação de Deus aqui, né? A prova é tudo isso que ele fez com amor, né? Ele não estava fazendo para provar alguma coisa, mas que ele era essa pessoa. Então ele foi manifestado e provado quem ele era. Só que a sua vinda, né, a esse mundo, ele veio justamente para fazer algo que nenhum de nós, que nenhum homem até então, que sempre existiu, antes e depois, um homem capaz. Hoje, não, mas será que hoje não teria alguém capaz? Até quando ele veio não tinha, mas será que hoje tem? Não, não teria nenhum capaz de fazer algo para começar para si mesmo e muito mais por outros. Porque a tendência de cada um de nós, o ser humano, que é natural dele, é ele achar que ele pode fazer alguma coisa primeiramente por si. E quem sabe por outros também. Isso é um engano. Isso você pode fazer nas circunstâncias desse mundo, nas pleitas desse mundo. Muitos heróis existiram, né? Existem heróis nesse mundo que fizeram coisas bárbaras,
tremendas, no entanto, são heróis. Mas nós estamos falando algo aqui desse Deus que desde o princípio existe. E nós estamos tratando algo que nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 3, um homem caído diante de Deus, caído por desobediência a Deus. Aquele do qual Deus disse assim sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, que dele não comereis, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrereis. E sabe o que ele fez? Ele comeu. Ciente daquilo que ele estava fazendo, ele fez. Se tornando mais desobediente ainda, porque sabia muito bem o que ele estava fazendo. Isso nós encontramos no livro a carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, que ele fez conscientemente o seu pecado. Então não há algo que ele fez na ignorância, ele fez conscientemente. E nós temos hoje essa herança, né? E sabemos muito bem em nossas consciências, porque Deus deu ali com Adão, na queda de Adão, Deus deu consciência para você, para cada um de nós. Você tem consciência. Então o pecado, ele toca a consciência. Isso você não deve rejeitar. Você não deve rejeitar isso, chamado consciência. Sabe? Isso é algo que Deus deu lá na queda do homem. Isso não, acho que não vai dar tempo de ler, mas em Gênesis capítulo 3, que quando o homem cai, e Deus olhando, né, o homem caído, desobediente, dando sentença para ele, para Eva e também para Satanás, Deus disse assim, Deus entre eles, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e foi dito entre eles, eis que o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. O homem passou a ser conhecedor do bem e do mal, mas caído. Vamos ler esse versículo. Gênesis 3. Quando o homem cai, versículo 22. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Então esse é o estado do homem. Conhecedor do bem e do mal, consciente. Isso era Deus dando a ele agora o comum conhecimento, mas de um homem caído. Ele não sabe, ele não estava tendo conhecimento do bem e do mal como Deus tem conhecimento do mal, tendo poder sobre isso. Ele não tinha, ele é um homem caído. Ou seja, o bem e o mal, inclusive o conhecimento, ele passou a ter dentro de si mesmo. Aquilo que começou, né, na sua consciência. Por isso que no versículo aqui, voltando aí em Gênesis 3, quando ele cai, ah, versículo 7, quando eles comem do fruto que não podiam comer, que não deveriam comer, versículo 7 fala assim, então foram abertos os olhos de ambos, de Adão e Eva, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Por quê que foram fazer aventais? Conhecimento, mas não conhecimento fora, é conhecimento de si mesmo.
Porque eles sabiam que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era mal para se comer. Eles sabiam disso, porque não era para comer. Inclusive, alguém diz, alguém foi dito já que ele tinha o livre-arbítrio. Na verdade, ele não tinha o livre-arbítrio. Ele tinha uma ordem, um mandamento que ele não podia comer. Que livre-arbítrio é esse copo de água aqui, ó. Então, ponho aqui e falo para a Natália: ô Natália, ó, você fica à vontade, se você quiser tomar, você toma, se você não quiser tomar, você não toma. Então, ela tem o livre-arbítrio de tomar ou não tomar. E aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus não deu livre-arbítrio para ele. Deus disse: não comereis. E ele foi lá e comeu. Porque se o Senhor tivesse falado, ó, você fica à vontade, se você quiser comer, você come, se não quiser comer, você... Então, ele poderia comer e seria desculpado por isso, porque tinha liberdade para comer. Não comereis. Então, ele já sabia que aquilo era mal de se comer. Só que quando ele comeu, a sua consciência tocou que aquilo que ele fez era mal. Ele fez algo em desobediência, em rebelião ao mandamento que Deus tinha falado com ele. E isso aqui, meus queridos, é Deus falando. Né? Não é nós. Às vezes nós falamos, dele não comereis, como alguém tivesse falado assim, ó, né? É Deus, o Criador, esse que no capítulo 2, o anterior, aquele que teceu do pó da terra e soprou nas suas narinas fôlego de vida e fez dele uma pessoa, fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus deu tudo a ele, Deus colocou esse homem, Adão, cabeça da criação, essa criação que nós estamos vendo aqui, caída, outrora foi uma criação que Deus fez e colocou um homem à sua imagem e semelhança para ser cabeça dessa criação. É onde estava tudo em ordem. Não tinha problema nenhum, estava tudo em ordem. Porque Deus tinha feito, logicamente, em ordem. E apenas um mandamento, só um: não comereis. Só esse. O problema não estava na árvore. O problema estava em Adão. Porque uma vez que ele comeu, ele viu que realmente era nele o problema. Por isso que ele pega, ele não vai esconder a árvore da qual ele tinha comido. Ele vai cozer o quê? Folhas, aventais de folhas, para se vestir, para cobrir ele. Por causa da sua vergonha. Esse é o homem culpado diante de Deus. Responsável diante de Deus. O que é? Fazer o quê? Aventais. Vou me esconder da presença de Deus através do quê? Aquilo que você faz. Sabe o que é isso aí? São suas obras. Não é isso? É as suas obras tentando colocar aparatos para cobrir a sua nudez aos olhos de Deus. Adianta isso? Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor que passeava na viração do dia. E o que eles fizeram? Nós estamos tranquilos porque nós estamos já cobertos com aventais de folhas. Eles se esconderam, Adão e Eva, entre as árvores do jardim. Vamos nos esconder de Deus. Consciência, bastou as suas obras? Não bastou. Não bastaram? As obras não bastaram. Então foi aonde? Esconder entre as árvores do jardim. O que é isso?
Os aventais são as obras que você faz para se cobrir. E a sua consciência não fica em paz com isso. Então você vai se esconder de Deus debaixo das árvores, ou entre as árvores, né? Ele foi lá e escolheu as árvores que mais pudesse cobri-lo, e ali ele se escondeu. Sabe o que chama isso aí? Religião. O homem, ele é especialista em esconder de Deus debaixo ou entre as árvores, no meio das religiões, achando que ele cumprindo os preceitos e mandamentos daquela cúpula da qual ele se esconde, ele está em paz com Deus. Meu querido, não faça isso. Religião não salva ninguém. Pelo contrário, ela vai acabar com a pessoa. Porque muitos, infelizmente, estão satisfeitos, não na sua consciência, mas satisfeitos nas suas práticas, achando que cumprindo os seus mandamentos religiosos, ele está, pelo menos, em acordo com Deus. Isso está errado. Está errado. Porque aqui nós estamos encontrando Deus agora buscando Adão e Eva, chamando-os, trazendo para a presença dele, para diante dele, ele tratar com eles. Então, o que nós precisamos, que você precisa, é estar diante dele para ser tratado com ele. Então, não fuja, não se esconda. Apresente-se diante dele. Tem um hino que a gente canta, tal como estás. Tal como estás. Que nem o filho pródigo, né? Lucas 15. Foi embora, pegou tudo que seu pai deu para ele, foi embora, uma terra distante, com certeza, lógico, né? Quando nós queremos fazer algo de escondido, né? Fora dos pensamentos do pai, tem que ser muito longe. Ele foi para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, gastando dissolutamente tudo que ele tinha. Daí, quando caiu em si, que ele gastou tudo que tinha, perdeu os amigos, logicamente, e ele ficou ali sem ter nada e se agregou a um dos fazendeiros daquela terra, daquele lugar que ele estava, e colocou ele para cuidar de porcos. E ninguém dava nada para ele. Caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância e eu aqui estou morrendo de fome. Eu vou me levantar e vou ter com meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para ter com seu pai. Isso o que que é? Isso é você sair dessa condição do jeito que você está. Porque não tem outra coisa para fazer. Ele estava ali tratando de porcos, fedendo, não tinha nada. Essa condição miserável, humilhado, né? Nessa condição. Ele não pensou assim, eu vou dar um jeito, ver se eu arrumo um emprego aí, eu vou ver se eu me tomar um banho aí num lugar, aí pegar uma roupa melhor e ser mais apresentável, daí eu vou lá com meu pai, eu vou falar para ele que eu errei. Não. Do jeito que ele estava ali, ele se levantou e foi ter com seu pai. E o pai, vendo ele de longe, vendo que ele vinha, o pai saiu ao encontro, abraçou e beijou ele. E esse é o amor, né? Essa pessoa que nós estamos falando aqui, desde lá do princípio. Então saiba que salvação,
reconciliação, favor, foi lá no coração de Deus que nasceu isso. O amor de Deus, Deus é amor, sabe? Muitos querem fazer de Deus um Deus carrasco, né? Um Deus duro, um Deus de juízo, enfim, esquecendo que a essência de Deus é amor. Só que o que nós temos agora é isso aí, você, nós, né? Nós somos filhos desse homem aqui que caiu, né? Um homem caído. Mas não é um homem caído e perdido, né? Então esse versículo que estava citando ele aqui, ó, por exemplo, o versículo no capítulo 3 nosso aí. O versículo 21. Olha que interessante. Versículo 21. Nós lemos 22, né? O versículo 21 diz assim: "E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu." Deus fez isso. É aquilo que ele fez com tanta, tanta imaginação para cobrir a sua nudez, foi se esconder. Deus fez para ele. Deus tinha provisão para ele de cobri-lo de acordo com os pensamentos de Deus, os seus próprios pensamentos. Deus tem pensamentos de bênção para você. Deus tem provisão para você, para cada um de nós. E quando o Senhor Jesus veio a esse mundo, então ele não estava aqui provando que ele era a prova, os seus atos de amor, de misericórdia e compaixão, que ele realmente era a provisão de Deus para nós. Né? A presença dele aqui já estava dizendo, né, que ele era a provisão, ele curava. Né? Não tinha ninguém, né, como nós vimos ontem aqui na reunião, sabe? Todos que chegavam a ele com seus problemas e tinham fé nele, não, vamos dizer, ninguém sai de mão vazia. Mas consciente de que nada temos, que tudo precisamos dele. E aqui nesse versículo 22 que nós lemos, quando Deus viu, olha que interessante, Deus viu que o homem estava caído. Eis que o homem é como um de nós. Alguém poderia falar, puxa vida, que maravilha, né? Olha, Deus está falando, eis que o homem é como um de nós. Puxa, então tá bom. Nossa, olha que interessante, o homem era, agora ele é como Deus, olha que maravilha. Não, aqui é negativo. Por quê? Porque o homem estava vendido, por assim dizer, no seu pecado, tendo conhecimento do bem e do mal, mas não tinha poder de nada. É diferente de Deus, que nem o Senhor Jesus, por exemplo. O Senhor Jesus nesse mundo, ele tinha conhecimento do bem e do mal? Tinha. Mas ele tinha, como Deus tem, conhecimento do bem e do mal. Perfeito, né? Sabendo o bem e o mal, mas justo, santo, reto, né? E aqui o homem, não. O homem estava perdido. Daí o que ele fala aqui, ó, versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E lançado o homem fora, os querubins, para que o homem não voltasse lá. Isso aqui, ó, é misericórdia de Deus. Né? Muitos pensam que é a expulsão dele do jardim do Éden é juízo. Pelo contrário, foi misericórdia. Eis que o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ora, para que ele, estando aqui, não estenda a sua mão e tome da árvore da vida e coma e vive eternamente desse jeito, lança ele fora. Tirou ele fora
e fechou para que ele não voltasse lá. Misericórdia de Deus para que Deus pudesse salvar, porque imagina um homem nesse estado, caído, fosse lá e tomasse da árvore da vida e comesse e viver eternamente desse jeito, perdido. Não, Deus não queria isso, não. Então foi misericórdia de Deus lançar ele fora e fechar ali para que essa árvore da vida não fosse lançado mão nesse homem caído para viver eternamente desse jeito. Então isso é misericórdia de Deus, para que Deus pudesse ele lançar a mão do homem e salvar o homem. E assim, a presença do Filho de Deus nesse mundo, né? O Senhor vindo a esse mundo, né, deixando a sua glória, esse que fez todas as coisas, esse que inclusive está presente nessa situação, esse Deus, ele mesmo veio aqui para dar vida. Ele veio aqui como? A sua vida dar vida? Não, ele fez benefícios na sua vida, mas ele teve que fazer o quê? Expiação. Vamos ler um versículo. Hebreus, Hebreus capítulo 1. Vamos ler um versículo em Hebreus. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Olha que interessante. Ele vindo fazer a expiação, a purificação do pecado. Ele mesmo tendo que vir aqui, porque Deus falou, né? Havendo Deus falado antigamente, muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então Deus sempre falou. Não é isso que ele está falando? Deus sempre falou. Nesses últimos dias, Deus nos falou, aí está pelo Filho, né? Mas é em Filho ou no Filho. Ou seja, é ele vindo aqui, é o Filho vindo aqui, né? Para falar também. Mas somente para falar, não é isso que ele está falando? Não. Versículo 3. Havendo feito por si mesmo, né, versículo 3, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, ou seja, voltou ao lugar de onde ele havia saído. O Senhor disse que ele voltaria para o lugar de onde ele havia saído. E aqui fez isso. Só que é ele mesmo vindo, né? É ele mesmo vindo para fazer a purificação. Ou seja, aquilo que Deus fez lá em Gênesis 3, cobrindo Adão e Eva com pele de um animal, era justamente a figura que nós estamos encontrando aqui do próprio Filho. Deus teve que fazer algo naquele dia lá atrás, que o homem caiu, pegar um animal inocente da situação ali, da culpa de Adão e Eva. Esse animal teve que ser morto para que da sua pele fizesse
as vestes adequadas segundo o pensamento de Deus. E aqui nós estamos encontrando em Hebreus, havendo feito por si mesmo, ou seja, ele que teve que dar a sua vida. O Senhor Jesus na cruz, quando morreu por nós, né, ele foi o Cordeiro de Deus, como João Batista disse. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a provisão de Deus, ele era a provisão de Deus aqui, ele vindo de lá, saído de Deus para vir aqui, para fazer expiação por pecados. Então é por mim, por você, por cada um de nós. A provisão de Deus é o próprio Senhor Jesus. É o Filho, né? O Deus Filho que saiu da glória, falando outra vez, veio de lá, a salvação veio de Deus. Então, por favor, né, esqueça o pensamento de querer fazer obras, né, fazer aventais, se esconder, é ir a Cristo. Ele é o Salvador. Ele se tornou o Salvador. Ele deu a sua vida por nós para se fazer Salvador. Porque Deus é um Deus justo, sim, o justo, porque ele julga, julga, mas ele é um Deus justo e Salvador. Ou seja, em Cristo, ele mostrou, né, o Senhor Jesus, quando foi para a cruz morrer por nós ali, realmente era a prova que Deus era justo. Porque o Senhor Jesus, essa pessoa, né, perfeito, em todos os sentidos da palavra que você possa imaginar, um homem perfeito, na cruz, quando ele foi levantado ali, o juízo que ele recebeu é porque você merecia, porque nós merecíamos, eu merecia. Era juízo para mim, para nós merecíamos. Como aquele malfeitor ao lado do Senhor falou: nós estamos aqui porque nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Isso ele viu. Humanamente olhando, ele viu que esse homem não tinha mal para estar ali. E nós pensamos agora que no juízo de Deus caindo sobre ele naquelas horas de trevas, o justo juízo de Deus que nós merecíamos caindo ali, era para nós, não era para ele. Mas ele foi lá ser o nosso substituto. E isso é amor de Deus. É o amor de Deus providenciando salvação. Por quê? Porque Deus é justo. Quando ele clamou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque Deus é santo. E ele não estava reclamando. Ele está trazendo a nossas consciências. Por que esse justo, aquele que saiu de Deus perfeito, por que desamparaste? Por amor de mim, por amor de cada um de vocês aqui. Não é verdade? O amor de Deus. Então, o Senhor Jesus clamando, ele não estava, por favor, ele não estava reclamando porque ele estava desamparado. Isso é para você perguntar para você, por que Deus desamparou aquele homem na cruz? O justo. Por causa de mim. Foi por causa de mim que ele ficou lá, desamparado de Deus, recebendo o castigo de Deus que ele não merecia nada. Era para mim, era para você, cada um de nós aqui. Cada pessoa. Deus amou, Deus alcançou no seu amor, por isso que ele diz assim em João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou todos de tal maneira que ele deu o Filho. Para quê? Para que todo aquele indivíduo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, morreu por todos, sim, mas para que todo aquele, isso é individual, isso não é coletivo. Salvação não é coletiva, ela é individual. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna.
Então nós vamos parar por aqui, que Deus abençoe sua palavra e podemos orar. Senhor Jesus, nós queremos te dar graças, Senhor, por teres vindo a esse mundo, deixando a tua glória para morrer por nós aqui, pecadores, inimigos teus, inclusive. Pensamos na tua aflição naquela cruz, quando o justo juízo de Deus, que nós merecíamos, caiu sobre si, Senhor. Tu levaste todos os nossos pecados ali para serem julgados na tua pessoa. Nós não podemos compreender com nossos pensamentos, mas podemos crer naquilo que tu tens dado testemunho da nossa condição e da tua provisão por nós. E a ti, ó Pai, nós agradecemos também pelo Filho dado, pelo justo que foi dado pelos injustos. Obrigado por essa provisão. E por tua palavra que nós lemos aqui, esses poucos versículos, que tu abençoe e que teu Espírito, agindo, aplicando a tua palavra aos corações, promova a salvação e também consolo também a todos que já creem. Nós agradecemos, ó Pai, por teu grande amor e nos encomendamos ainda pelo restante dessa noite, te dando graças pelo bendito Salvador, o nosso Senhor, teu Filho Jesus. Amém.